Livro A Divinização do Sofrimento, Padre Adolphe Tanqueray. Introdução. Em nossa obra Los dogmes générateurs de la piété, já mostramos de que forma Jesus vem viver em nós para nos comunicar sua vida e seu sacerdócio. Neste novo livro, nos propomos explicar de que forma ele vive e sofre em nós, para nos ajudar a sobrenaturalizar e mesmo a divinizar as nossas dores. O sofrimento é um fato. O sofrimento é, nesse mundo, um fato universal. São Paulo afirma e compara as dores humanas às de uma mãe ao dar à luz, pois sabemos que, até o presente, a criação inteira geme e sofre em dores de parto. Romanos 8, 22. A experiência nos mostra que toda criatura sofre ao longo de sua existência terrena. Já no berço, a criança se serve do choro para queixar-se de seus pequenos incômodos. Quando cresce, tem suas tristezas e contrariedades, cuja intensidade é por vezes manifestada pelas lágrimas. Mais tarde, vêm as crises da adolescência, com seus ardentes desejos, suas paixões, suas tentações, seu desejo de amar e ser amado, suas ilusões, suas decepções e mágoas. Ao fundar uma família, o homem desfruta, sem dúvida, das alegrias puras e doces do lar. Mas sua felicidade é frequentemente perturbada pelas responsabilidades, pelas preocupações, pelo trabalho duro, a luta pela vida, as doenças, os reveses da fortuna ou o luto. À medida que sua vida prossegue, invade-no as preocupações, as decepções, as angústias do coração, e ele começa a compreender que essa terra de exílio onde estamos, apenas de passagem, é realmente um vale de lágrimas. E depois, a velhice, com seu acréscimo de dores e misérias, com o enfraquecimento gradual de nossas energias e a proximidade da morte que se faz sentir, permite-nos compreender ainda melhor que a felicidade neste mundo não nos pertence, que não temos aqui morada permanente e que nossas esperanças, para que possam realizar-se, devem convergir para uma vida melhor, a vida eterna. Não são apenas os indivíduos que sofrem, mas também as famílias, com seus lutos e suas divisões, e as nações, com todos os horrores das guerras internas e externas, e com as encarniçadas lutas de classes. Por que existe o sofrimento? Do ponto de vista natural, pode-se dizer que o sofrimento decorre da própria natureza do homem. Todo ser dotado de sensibilidade está sujeito à dor, assim como à alegria. Quando os objetos ou as pessoas estão em harmonia com sua sensibilidade, ele experimenta prazer. Quando, ao contrário, ferem essa sensibilidade, ele sofre. É possível, portanto, sofrer sem culpa própria. Mas a fé nos ensina que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Por um ato de bondade infinita e essencialmente gratuita, Deus havia preservado o homem da dor. Criado em um lugar de delícias, ele devia, se fosse fiel a Deus, passar desse paraíso terrestre diretamente ao céu, para nele gozar, por toda a eternidade, de uma felicidade sem sombras. O pecado de Adão, transmitido a seus descendentes, veio transtornar esse belo plano. Com o pecado, a dor e a morte entraram no mundo, não somente como uma consequência natural da sensibilidade, mas também como um castigo pelo pecado. Era justo, pois, tendo o homem pecado por um amor desordenado ao prazer, para satisfazer seu orgulho e sua sensualidade, era bom que ele sofresse para expiar sua falta e para sentir-se mais inclinado a evitar toda transgressão, vendo que há uma justiça imanente e que o culpado é punido por seu pecado. Assim, o sofrimento que parece ser um mal, torna-se um bem na ordem moral, uma reparação e um preventivo contra novas transgressões.
Essa ideia se torna mais clara com o grande mistério da redenção. Para reparar a ofensa infinita cometida contra Deus por nossos primeiros pais e por sua posteridade, o Filho de Deus consente em fazer-se homem, em tornar-se o representante da humanidade culpada, em assumir sobre si o peso de nossas iniquidades, em expiá-las por 33 anos de sofrimento e, sobretudo, pela imolação do Calvário. Assim, o sofrimento é reabilitado, enobrecido e divinizado. Já não é mais somente um castigo, mas um ato de obediência aceito, voluntária e generosamente por amor. Um ato que, na pessoa de Jesus Cristo, tem um valor infinito. Por ele, Jesus glorifica a Deus muito mais do que o pecado o havia ofendido, e coloca o homem, sob vários pontos de vista, em um estado superior ao de Adão inocente. Este ato tem para nós, portanto, as mais felizes consequências. Associando nossos sofrimentos aos seus, nosso Senhor lhes confere um valor incomensurável. Eles se tornam não mais um castigo, mas uma reparação. Nós havíamos pecado por desobediência e por egoísmo. Ao sofrer com Jesus e por suas intenções, reparamos nossa falta por um ato de obediência e de amor. Mas, além disso, utilizamos o sofrimento para progredir na santidade. Cada dor, pacientemente suportada por amor a Jesus, aproxima-nos de Deus e aumenta nosso amor por Ele. E aumenta ao mesmo tempo a glória que nos caberá no céu, como afirma São Paulo. Nossas tribulações são breves e fáceis de suportar, em comparação com a glória imensa e eterna que receberemos em recompensa. Por isso o apóstolo se alegra em suas enfermidades e se gloria em suas tribulações, feliz por uni-las às do Cristo Jesus e completar assim sua paixão, para o maior bem da Igreja e das almas. Milhões de santos, caminhando nas pegadas do Mestre, sofreram e sofrem com alegria. Dentre eles, muitos se oferecem como vítimas, seja à justiça divina, para expiar suas faltas e as dos outros, seja ao amor, para serem consumidos pela divina caridade, para viver e morrer como mártires e assim ter uma parte maior na eterna visão e no eterno amor. Como Jesus diviniza o sofrimento. Como, porém, nós temos um horror instintivo ao sofrimento, Jesus, nosso Salvador, vem sofrer em nós e por nós, para enobrecer e divinizar o sofrimento. Ele o diviniza primeiramente em sua própria pessoa, no sentido estrito. No sentido amplo, ele o diviniza em seus membros, porque vem sofrer neles, e assim comunica às suas dores um valor incomparável que os faz participar em certa medida nos méritos dos seus próprios sofrimentos. Em primeiro lugar, Jesus diviniza o sofrimento em sua própria pessoa. Em virtude da união hipostática, que une em uma única e mesma pessoa a natureza divina e a natureza humana, o Verbo encarnado comunica a todas as suas ações um valor infinito. A dignidade das ações depende, com efeito, da dignidade da pessoa. E como em Jesus há somente uma pessoa, a pessoa do Verbo, tudo o que ele opera e tudo o que ele sofre participa da infinita dignidade dessa pessoa. Quando ele sofre em seu corpo ou em sua alma, o Verbo torna suas todas essas dores, eleva-as à altura de sua dignidade, diviniza-as. É por isso que as dores de Cristo têm, aos olhos de Deus, um valor infinito, e que a menor delas bastaria para reparar a infinita ofensa que o pecado infligiu à majestade divina. Mas Jesus também quer divinizar, em certa medida, os sofrimentos de seu corpo místico, de Maria, sua mãe, e dos homens, seus irmãos. Tendo associado Maria, sua Santíssima Mãe, à obra redentora, como já explicamos, ele a associou, por isso mesmo, à sua imolação. Não somente viveu, mas agiu e sofreu em Maria. Para dar a essa imolação um valor maior,
ele faz suas as dores de sua mãe, une-as às suas próprias dores e oferece tudo ao seu Pai pela salvação da humanidade. Dessa forma, ele eleva, enobrece e, por assim dizer, diviniza os sofrimentos de Maria, unindo-os aos seus. Associa sua mãe à sua obra redentora. Dá-lhe a honra e o consolo de trabalhar com ele, de uma forma secundária, sem dúvida, mas ainda assim muito real e muito eficaz para a mais divina de todas as obras, a da santificação das almas. Essa honra ele a quis conferir também a todos os cristãos, embora em menor grau. Segundo São Paulo, todos nós somos chamados, como membros de Cristo, a completar em nós mesmos a paixão do Salvador Jesus. Colossenses 1:24, e em consequência, e sua obra redentora. É claro que essa paixão é em si mesma não apenas completa, mas abundante e superabundante. Mas, sendo Jesus a cabeça de um corpo místico, do qual nós somos os membros, a paixão desse Cristo místico se completa a cada dia pela de seus membros, nos quais ele vem sofrer, e somente estará terminada quando o último dos eleitos tiver sofrido a sua parte das dores do Cristo. Ora, vindo sofrer em nós, o Divino Redentor faz suas as nossas dores, enobrece-as e diviniza em certa medida, fazendo-nos assim participar como Maria em sua obra redentora, ainda que em menor grau. Cabe a nós colaborar generosamente com ele, aceitando com amor as cruzes que ele houver por bem enviar-nos, não somente para nossa própria santificação, mas também para a de nossos irmãos. A dor adquire assim um sentido, e nos tornamos então verdadeiramente colaboradores do Divino Salvador na obra de salvação das almas. Tendo participado de seus sofrimentos na terra, participaremos um dia de sua glória, e assim a obra de nossa divinização estará completa. Para que se possa melhor compreender, apreciar e praticar essa doutrina, iremos expor, primeiro, os sofrimentos de Jesus, mostrando na conclusão como ele os divinizou em sentido próprio. Segundo, os sofrimentos de Maria, sua mãe e colaboradora na obra da redenção, mostrando como foram divinizados, não em sentido próprio, mas por uma espécie de participação. Terceiro, nossos próprios sofrimentos, que são também divinizados ao participar, em certa medida, do valor dos sofrimentos daquele que é a cabeça do corpo místico, do qual somos os membros. Se começamos pelas dores de Jesus e de Maria, é porque não há nada melhor do que o seu exemplo para nos mostrar a necessidade e a eficácia do sofrimento para a nossa santificação e a de nossos irmãos, e nada que nos possa impulsionar com mais força a segui-los na estrada real da cruz. Capítulo 1. Jesus, o homem das dores, diviniza o sofrimento em sua pessoa. Como dissemos na introdução, o mistério do sofrimento não pode ser compreendido senão em relação com o mistério de Jesus e de sua cruz. Eis porque precisamos começar por uma breve exposição deste último. Primeiramente, uma palavra sobre a universalidade e a intensidade das dores da Divina Vítima. Primeiro, sua universalidade. Ao falar da paixão, Santo Tomás mostra que a dor nela experimentada por Jesus foi universal, não por ter ele suportado todos os sofrimentos possíveis, mas por ter suportado todos os tipos de sofrimento que vivenciamos nesta vida. Se consideramos as pessoas que o fizeram sofrer, não há um só grupo que não tenha contribuído para a sua paixão. Judeus e gentios, príncipes dos sacerdotes e simples israelitas, todos se encarniçam contra ele. Entre seus apóstolos, Judas o trai, Pedro o nega e todos, com exceção de João, o abandonam. Se consideramos os bens de que foi privado, ele sofreu em sua reputação e em sua honra,
pelas calúnias, as injúrias, as blasfêmias, os escárnios de que foi vítima. Sofreu em suas afeições, ao ver-se abandonado por seus amigos mais queridos. Em sua alma, triste e angustiada até a morte. Em seu corpo, despojado de suas vestes, flagelado, coroado de espinhos, crucificado. Segundo, sua intensidade. De acordo com o testemunho de Santo Tomás, esses sofrimentos foram os maiores que se poderia suportar neste mundo. Dotado de uma sensibilidade aguçada, ele sentia mais intensamente que os outros homens todas as torturas físicas e morais que lhe foram infligidas. Além disso, como as suas dores íntimas vinham sobretudo dos pecados de todo o gênero humano, que ele carregou sobre si diante de seu Pai, não poderemos jamais compreender a sua intensidade. Para tanto, seria preciso ter consciência, não somente do número e da gravidade desses pecados, mas também e sobretudo da grandeza de seu amor por Deus, ultrajado por tantos crimes, e da grandeza do seu amor pelos homens. Essa intensidade foi ainda agravada por não ter sido suavizada, em certos momentos, por nenhuma consideração da razão superior, nem por nenhuma distração. Desejando beber até o fim o cálice da amargura, Jesus não permitiu que a sua razão temperasse sua tristeza mortal por nenhum pensamento consolador ou digressivo. Foi a dor pura, sem mistura. Ele quis até mesmo vivenciar aquele sentimento de abandono e de completo desamparo que o fez dizer na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Digo em certos momentos, porque aprouve a bondade divina proporcionar-lhe algumas consolações, enviando-lhe ao longo da via dolorosa e no Calvário algumas almas compassivas que suavizaram um pouco a angústia de sua alma. E podemos dizer também que ele tinha presente que, ao longo dos tempos, milhões de almas iriam compadecer-se de seus sofrimentos, e essa visão antecipada consolava o seu coração. Mas ele previa também a ingratidão, a indiferença, o ódio de milhões de outras pessoas que continuariam a insultá-lo, a blasfemar, a tornar inútil para muitos o fruto de sua redenção. E essa previsão agravava ainda mais as angústias de sua paixão. Acrescentemos ainda que não foi somente no final de sua vida que ele precisou suportar todas essas dores. Desde sua entrada no mundo, ele as viu delinear-se claramente diante de si, e na realidade a sua vida inteira foi um longo martírio, como explicaremos logo adiante. Mas objetará alguém: a alma de Jesus desfrutava da visão beatífica e, consequentemente, não sofria como a nossa. É verdade que Jesus, mesmo durante a paixão, desfrutava da visão beatífica, mas, como explica com razão Santo Tomás de Aquino, essa visão, que iluminava o cimo de suas faculdades superiores, o cume da inteligência e da vontade, não se refletia sobre as regiões menos elevadas, que Nosso Senhor desejava livremente deixar entregues à dor. A alma santa do Salvador era, assim, como uma montanha, cujo cimo permanece brilhantemente iluminado pelo sol, enquanto as regiões inferiores são assoladas pela tempestade. Havia, pois, nessa alma, beatitude perfeita no cume e sofrimento intenso, não somente em sua sensibilidade, mas também nas regiões menos elevadas das faculdades superiores. O que dizem os místicos sobre a distinção entre o cume da alma, que desfruta da contemplação, e o entendimento, que sofre verdadeiras torturas, sobretudo durante a noite dos sentidos e a noite do espírito, projeta fortes luzes sobre esse problema misterioso e mostra como a mesma alma, no mesmo momento, pode comprazer-se na vontade divina e sofrer um verdadeiro purgatório, não apenas na sensibilidade, mas até mesmo na inteligência. Por nada no mundo essas almas desejariam ver diminuir as suas angústias. Elas repetem continuamente, como Santa Teresa: sofrer ou morrer,
mas de preferência sofrer, ou como São João da Cruz, sofrer e ser desprezado. Mais próxima de nós, Santa Teresa de Lisieux, 2 meses antes de morrer, dizia: li uma bela passagem nas Reflexões da Imitação. Nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, gozava das delícias da Trindade, mas nem por isso sua agonia era menos cruel. É um mistério, mas posso assegurar que o entendo um pouco por aquilo que eu mesmo experimento. Com efeito, a jovem santa sofria indivisíveis tormentos físicos e morais, mas experimentava nisso grande prazer, pois nada a deixava mais feliz do que fazer a vontade de Deus. Para expor de forma ordenada os principais sofrimentos de Nosso Senhor, descreveremos: primeiro, os sofrimentos preditos pelos profetas. Segundo, os sofrimentos de sua vida oculta. Terceiro, os sofrimentos de sua vida pública. Quarto, os sofrimentos de sua paixão. Primeiro, os sofrimentos de Jesus anunciados pelos profetas. Para a descrição dos sofrimentos de Jesus, a principal fonte é certamente o Evangelho. Contudo, o Espírito Santo, que muito tempo antes havia anunciado por meio dos profetas a vinda do Messias e sua obra redentora, não poderia deixar de lado o coroamento de sua missão, ou seja, a sua dolorosa paixão. Com muitos séculos de antecedência, o profeta Isaías, em um capítulo que se tornaria célebre e que pode ser chamado A Paixão de Jesus segundo Isaías, descreveu com um realismo impressionante as dores do homem-Deus, suas humilhações e sua morte, assim como os maravilhosos frutos de sua redenção. No início, o próprio Deus, em traços rápidos, pinta o estado de humilhação e os sofrimentos do Messias. Quem acreditará naquilo que ouvimos? E a quem se revelará o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota numa terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem esmagado pela dor, familiarizado com o sofrimento, alguém diante de quem todos desviam o rosto, desprezado, não fazíamos caso dele. Eis, pois, esse Messias, transformado em homem das dores, um objeto de desprezo que se ignora e se deixa de lado, como se não existisse, como se nada fosse. Que diferença do Messias glorioso, anunciado pelos outros profetas e pelo próprio Isaías em outras passagens. Compreende-se que muitos judeus tenham deixado de lado esse Messias sofredor. Caberia ao Evangelho mostrar-nos que o verdadeiro Messias é ao mesmo tempo glorioso e sofredor, dependendo do aspecto pelo qual o consideramos. O profeta explica em seguida por que o Messias sofreu tanto. Ele tomou sobre si o peso das nossas iniquidades e foi castigado por causa de nossos pecados. Ele não é, portanto, culpado. No entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, e as nossas dores que ele carregava. Aos nossos olhos parecia um condenado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi trespassado por causa de nossos pecados e esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que haveria de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi, pois, por um julgamento iníquo que ele foi condenado à morte, ele que era o justo por excelência. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como a ovelha que permanece muda nas mãos dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por um julgamento iníquo ele foi preso. E quem pensou em defender sua causa, quando ele foi arrancado da terra dos vivos, ferido pela transgressão de seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. Ele morreu entre os malfeitores.
embora não tivesse praticado nenhuma injustiça, nem tenha havido mentira em sua boca. Mas Yahvé quis feri-lo e esmagá-lo pelo sofrimento. E então Deus intervém, como havia feito no início, para descrever os frutos dos sofrimentos e da morte do Messias. Se ele oferece sua vida em sacrifício pelo pecado, certamente terá uma descendência, multiplicará os seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar. Após o trabalho fatigante de sua alma, ele verá a luz e se fartará. O justo, meu servo, glorificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Ele receberá multidões como sua parte nos despojos, porque se entregou à morte e foi contado entre os malfeitores, quando na verdade levava sobre si o pecado de muitos e intercedia pelos pecadores. Com que exatidão essa profecia se cumpriu na pessoa de Jesus e de seus discípulos. Sim, o Cristo sofreu. Sim, ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício para expiar nossos pecados. Mas, por seus sofrimentos, gerou legiões de santos. Sua doutrina, aliada ao santo exemplo de sua vida, conquistou e não cessa de conquistar, por toda a terra, milhões de discípulos e seguidores. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as expiou por sua morte no Calvário. Mas com isso inspirou-nos tamanho horror ao pecado, que os verdadeiros cristãos sacrificam tudo, até a própria vida, para guardar intacta a pureza de sua alma. Antes morrer que manchar nossa alma. Tal era o grito dos mártires, tal é a divisa da consciência cristã. Dai-nos, ó Divino Redentor, a graça de ser sempre fiéis a essa divisa. Esse não é o único relato profético da paixão do Salvador. Há muitas outras passagens, sobretudo nos Salmos, que descrevem antecipadamente as angústias de sua alma. É assim que a liturgia, a exemplo do próprio Evangelho, interpreta o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Os meus gemidos estão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes. Grito à noite e nunca tenho descanso. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os salvastes. Eles clamavam por ti e eram libertados. Confiaram em ti e nunca foram envergonhados. Quanto a mim, sou um verme, não um homem, o opróbrio dos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Confiou em Yahvé, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Sim, fostes tu que me tirastes do seio materno, e me confiastes ao peito de minha mãe. Fui consagrado a ti desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não te afastes de mim, pois a angústia me cerca e não há quem me socorra. Quem não veria nesses lamentos do justo oprimido, como que um eco antecipado, um prelúdio dessa horrível agonia que torturou a alma humana do Salvador no Horto das Oliveiras e no Calvário? Obrigado a comparecer diante de seu Pai, carregado com o fardo de nossos pecados, ele se vê como que abandonado por Deus na parte sensível de sua alma. Sendo o representante dos pecadores, ele se vê tratado como o mais culpado deles. Donde esses gemidos lamentosos, expressão da angústia de sua alma, triste até a morte. E Deus parece não o ouvir. Ele, que escuta a oração do pecador arrependido, parece fechar os ouvidos aos lamentos do justo por excelência, precisamente porque ele carrega o peso e a responsabilidade de nossas iniquidades. A essa atitude de Deus se acrescentam os insultos dos homens. Arrastado perante os tribunais, ele é escarnecido, golpeado pelas reles serviçais, pisoteado como um verme, renegado pela multidão que a ele prefere Barrabás, um ladrão e assassino, flagelado, ridicularizado pela vil soldadesca. Dele zombam os príncipes dos sacerdotes, que passam e repassam diante de sua cruz,
meneando a cabeça e gritando-lhe que peça a Deus que o livre, se é de fato o seu filho amado. E o homem de dores se cala. E quando, após um longo silêncio, ele abre a boca, é para exprimir sua confiança em Deus somente, já que ninguém vem em seu socorro. Ao meditar nesses detalhes, não nos parece ler nesse salmo uma antecipação do relato evangélico? Sobretudo quando consideramos as seguintes palavras: transpassaram meus pés e minhas mãos, posso contar todos os meus ossos. As pessoas me observam, me contemplam, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. O salmista, como o profeta Isaías, anuncia também o triunfo final do Salvador. Sua oração acaba por ser atendida. Ele louva a Deus, convida todos os filhos de Israel a louvá-lo com ele, e prediz a conversão dos gentios. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia eu te louvarei. Vós que temeis a Yahvé, louvai-o. Vós todos, descendência de Jacó, glorificai-o. Reverenciai-o, descendência de Israel. Pois ele não desprezou, não desdenhou o sofrimento do oprimido, nem ocultou dele a sua face, mas ouviu-o quando a ele gritou. Graças a ti, meu louvor ressoará na grande assembleia. Cumprirei meus votos diante dos que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para Yahvé, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Como podemos ver, trata-se com algumas variações do mesmo tema abordado por Isaías. É a paixão do Salvador, descrita com longo tempo de antecedência, com detalhes que completam o relato do profeta. É a humilhação e a angústia mais profunda, seguidas do triunfo final, a conversão de Israel e a dos gentios. Acompanhemos Jesus passo a passo nessas diversas etapas, desde o momento em que ele começa a oferecer o seu sacrifício no seio de sua mãe, até o momento em que o consuma no Gólgota. Tenhamos a coragem de sofrer com ele, para tomar parte no seu triunfo. Romanos 8,17. O Novo Testamento irá nos mostrar como se realizou essa dupla profecia. Os sofrimentos de Jesus, anunciado pelos profetas, são tão minuciosamente descritos nos 4 evangelhos que a sua vida inteira nos aparece como um longo e contínuo martírio. Tota vita Christi crust furt et martyrium. Esse martírio começa no instante mesmo em que o Filho de Deus assume um corpo e uma alma no seio virginal de Maria. Ele prossegue durante toda a sua vida mortal e atinge o seu ponto culminante no Calvário. Os sofrimentos de Jesus em sua vida oculta. Vemos na Epístola aos Hebreus a indicação de que o martírio do homem de dores começou já no início de sua vida terrena. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirmou: Tu não quiseste sacrifício nem oferenda, mas me formastes um corpo. Nem holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado foram do teu agrado. Por isso eu disse: Eis-me aqui, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. É graças a essa vontade que fomos santificados pela oferenda que Jesus Cristo fez de seu próprio corpo, uma vez por todas. Hebreus 10, 5, 10. Quando se conhece a história dos sacrifícios do Antigo Testamento, o pensamento do apóstolo se torna claro. Esses sacrifícios, embora instituídos por Deus, não tinham valor senão como figuras do grande sacrifício que seria um dia oferecido pelo Messias. Chegou o momento em que essas hóstias imperfeitas deviam ser deixadas de lado para dar lugar à vítima sem mancha, a vítima perfeita, a única capaz de agradar a Deus. E esse momento foi o da encarnação do Verbo. Então Jesus se apresenta ao Pai para substituir, com uma única oblação de valor infinito e eterno, todos os sacrifícios da antiga lei, incluindo o holocausto,
no qual a vítima era não somente imolada, mas consumida nas chamas. Assim, a realidade sucede às figuras. Graças não somente à ciência infinita da sua natureza divina, mas também à ciência eminente que enchia sua alma humana, desde o primeiro instante de sua existência. O Redentor vê distintamente todas as dores que lhe estão reservadas, em sua vida oculta como em sua vida pública, e sobretudo em sua dolorosa paixão. E abraçando com um único olhar todas essas humilhações e angústias, ele as aceita generosamente, pois quer fazer em tudo a vontade de seu Pai, e oferece-as antecipadamente, para que Deus seja glorificado e os homens sejam salvos. Eis porque o autor da carta aos Hebreus pode realmente dizer que por essa vontade, por essa oblação voluntária, nós fomos santificados. Nós já o somos de direito, à espera de que esses méritos nos sejam aplicados de fato pela oração e pelos sacramentos. Iniciado no dia da encarnação e oferecido por Jesus no altar puríssimo do coração de Maria, esse sacrifício irá continuar durante toda a vida do Salvador. Chega o momento em que, depois de passar 9 meses no seio virginal de Maria, ele deve manifestar-se ao mundo. Irá ele fazer isso com o esplendor que convém ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Pensar assim seria desconhecer o plano divino da redenção. Dono de todas as riquezas do céu e da terra, o Filho de Deus poderia nascer em meio à púrpura. Mas, sabendo o quanto as riquezas são um obstáculo à santidade, ele escolhe a mais completa pobreza. Não há lugar para ele na hospedaria, a cuja porta a mãe bate. Não há lugar para o Senhor do mundo. Ele nascerá em uma dessas grutas onde se refugiam os animais durante as noites frias. Seu berço será uma dessas manjedouras onde eles comem. Seus membros delicados repousarão sobre um pouco de palha, e ele não terá, para se aquecer nessa fria noite de dezembro, senão o hálito de 2 animais, um boi e um burro. Pobres da terra, vós encontrastes um irmão ainda mais pobre do que vós, e esse irmão é o vosso Salvador, é o vosso Deus. Ele abraça generosamente as privações e os sofrimentos da pobreza. Apesar dos panos que o envolvem, ele sente frio nessa gruta aberta ao vento, e seu primeiro grito é um gemido doloroso, acompanhado, porém, de uma doce resignação à vontade do Pai, que ele cumpre nesse momento e cumprirá até o fim. Eis que venho para fazer a vossa vontade. Ele sofre ainda mais pela ingratidão dos homens. Veio para salvá-los ao preço dos mais rudes trabalhos. E esse povo escolhido, que ele cumulará de benefícios durante séculos, somente se faz representar por alguns pobres pastores, que os anjos encontraram na campina vizinha. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Eis que o vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 11 e 12. Na simplicidade de sua fé, eles vêm, adoram o menino Deus e propagam à sua volta a grande notícia. Mas bem poucos respondem a esse apelo, e São João observa melancolicamente que os seus, aqueles mesmos que constituem o povo escolhido, não o receberam por causa de seus preconceitos. In propria venit et suiam non receperum. João 1:11. Sem dúvida, alguns magos do Oriente, representando a gentilidade, virão também adorar o recém-nascido. Mas o que é esse punhado de homens diante dos milhões de indiferentes que sequer pensam em seu Salvador, ou diante desses inimigos encarniçados que, por inveja ou por ambição, opõem-se ao seu reinado na terra? No Evangelho, eles são representados por esses Herodes, que, receando por seu trono com a chegada do Messias, procura eliminá-lo ainda no berço, mandando massacrar todas as crianças de Belém e arredores.
Jesus somente escapa ao massacre fugindo para uma terra estrangeira. Ele conhecerá então as dores do exílio, para que nada fique faltando às suas provações. Assim, pois, em sua entrada no mundo, ele abraça a pobreza, o sofrimento e a humilhação. Assim começa a imolação que somente terminará com o Calvário. Para dar maior solenidade ao seu sacrifício, ele se faz representar por Maria no templo de seu pai, a fim de ratificar, por um ato público, a oferenda já feita em sua entrada na vida. A lei judaica prescrevia que todo primogênito do sexo masculino fosse consagrado a Deus, a quem tudo pertence. Jesus se oferece, pois pelas mãos do sacerdote, se dá e se consagra oficialmente a Deus, e entrega-se assim à imolação, repetindo ainda: Eis que venho, ó Senhor, para fazer a vossa vontade. Essa vontade, ele bem o sabe, é que ele sofra e morra. Ele a aceita amorosamente, como já o fizera em sua entrada no mundo. O seu papel de vítima se afirma, assim, cada vez mais. Ele será vítima em seu coração, tanto quanto em seu corpo, pois, como declara o santo ancião Simeão a sua mãe, este menino foi posto no mundo para a queda e ascensão de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. Lucas 2:34. Essa será para ele a mais dolorosa das provações. Se os seus sofrimentos e humilhações tivessem ao menos podido conquistar e salvar todas as almas, ele sofreria de bom grado, 1000 vezes mais. Mas ele sabe que muitos irão responder ao seu amor, com o ódio e a ingratidão. Durante a sua vida mortal e em todos os tempos, ele se defrontará com a contradição. Alguns crerão nele, e outros se recusarão a crer, apesar de seus numerosos milagres. Alguns o amarão, a ponto de morrer por ele, e outros o perseguirão com o seu ódio, gritando: acabemos com esse infame. Para o seu coração amoroso, essa é a dor suprema. Mas ele a aceita para que os eleitos sejam salvos, e para que somente sejam condenados aqueles que o desejarem, recusando obstinadamente entregar-se ao seu amor. Obrigado, Jesus, por tanto amor e tantos sacrifícios. Possam ao menos o reconhecimento e a simpatia das almas fervorosas consolar-vos da ingratidão das demais. Possam os seus trabalhos apostólicos diminuir o número dos condenados. Há ainda outra dor que transpassa o coração tão sensível do Salvador. É a que ele experimenta ao ver-se obrigado a associar aos seus sofrimentos as almas fiéis que desejam segui-lo no caminho da santidade e do apostolado. Temos um exemplo disso naquele misterioso desaparecimento do menino Deus, quando foi ao templo de Jerusalém com a idade de 12 anos. Por ordem de seu Pai Celeste, ele permanece em Jerusalém, sem prevenir seus pais, e entretém-se com os doutores da lei, espantados com a sabedoria de suas respostas. Como os homens e as mulheres viajavam em grupos separados, Maria pensou que o menino estivesse com José, e este que estivesse com sua mãe. Mas, na primeira parada fora da cidade, eles descobrem o seu desaparecimento. Grande foi a sua preocupação e profunda a sua angústia, até o momento em que, de volta a Jerusalém, eles os encontram no templo entre os doutores. Lucas 2, 45-50. Maria, com doçura, revela-lhe sua extrema aflição, e Jesus lhe responde: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo cuidar das coisas de meu Pai? Isso significava que o seu primeiro dever era fazer a vontade de seu Pai Celeste, mesmo que o cumprimento devesse causar a seus pais dolorosas angústias. Maria e José não compreenderam quais eram as coisas de seu pai, já que os desígnios de Deus só lhes seriam revelados progressivamente. Foi uma nova aflição para o coração de Jesus, mas ele a aceita, pois sabe que no plano divino, os seus discípulos, membros de seu corpo místico, devem partilhar dos seus sofrimentos, tanto mais intensamente
quanto maior for a parte que ocupam em sua missão redentora. De resto, ele não tarda a consolá-los, descendo com eles para Nazaré, onde, durante longos anos, vive com eles na mais doce intimidade, partilhando seus labores, suas preces e conversando com eles sobre as coisas do céu. Mas também aí ele quer ser vítima, e o faz pela prática da vida escondida e da obediência, pois esses longos anos podem resumir-se nesta breve palavra do Evangelho. E era-lhe submisso. Lucas 2,51. Submisso em quê? Na prática das mais humildes deveres. Em criança, ele ajuda sua mãe nas tarefas do lar. Quando adolescente, trabalha com São José em sua modesta oficina. E a igreja nascente ainda se lembrava dos arados que ele havia feito. Vejam, escreve Bossuet, esse divino carpinteiro servindo-se da serra e da plaina, calejando suas mãos delicadas no manejo de instrumentos tão grosseiros e rudes. Não é um hábil pincel que ele utiliza. Prefere exercer um ofício mais humilde e mais necessário à vida. Não é uma distinta pena com a qual poderia escrever belas obras. Ele se ocupa, ganha sua vida, realiza, louva e bendiz a vontade de Deus em sua humilhação. Assim, pois, 30 anos da vida do Salvador se passam no exercício dessas virtudes de pobreza, de mortificação, de obediência, de humildade que o mundo pagão não conhecia. Jesus bem sabe que, para a nossa natureza orgulhosa, essas virtudes são difíceis de praticar. Eis porque ele nos dá o exemplo, sabendo que o testemunho vale mais que as mais sábias dissertações ou as mais calorosas exortações. Durante os 30 anos de sua vida oculta, Jesus foi, pois, vítima em seu corpo e em sua alma. Ele teve, sem dúvida, as suas alegrias, sobretudo nessa acolhedora casa de Nazaré, onde com Maria e José dava glória ao seu Pai e preparava a redenção. Mas, no meio dessas alegrias, o Calvário projetava sua sombra, e a clara visão das torturas físicas e morais que o esperavam conferia à sua fisionomia essa doce gravidade que tão bem convinha àquele que, pelo sofrimento, iria abrir-nos as portas do céu. Felizes as almas que compreendem essa lição e se oferecem também como vítimas ao amor misericordioso, em união com aquele que, desde o início de sua vida, ofereceu-se ao Pai como hóstia para substituir todos os sacrifícios da antiga lei. Não se trata de buscar sacrifícios extraordinários, mas de dizer como Jesus: eis que venho ao Pai para fazer a vossa vontade. A humilde submissão à vontade de Deus nas menores coisas, o cumprimento fiel de nossos deveres de Estado, o esforço sempre renovado para agradar a Deus em tudo, a aceitação cordial dos contratempos, dores e humilhações, sem queixas ou desculpas, eis o gládio que imolará a cada dia e a cada instante a nossa vontade e nos transformará em vítimas. Se oferecermos esses sacrifícios em união com Jesus e por suas intenções, eles terão parte no valor e na eficácia de seu próprio sacrifício e contribuirão para santificar-nos e para salvar outras almas. 3. Os sofrimentos de Deus durante a sua vida pública. Depois de 30 anos de vida escondida, na prática das virtudes mais simples, mais mortificantes, Jesus vê chegar o momento em que, segundo a vontade do Pai, deve começar sua vida pública, sua vida de apostolado. Ele irá inaugurar seu ministério por algum evento espetacular para chamar sobre si a atenção do povo e dos chefes da nação? Ele poderia, pela autoridade de suas palavras, de seus exemplos e, sobretudo, de seus milagres, conquistar as multidões e obrigar os próprios príncipes dos sacerdotes a inclinar-se diante de sua missão divina. Mas não é esse o plano de Deus. O reino que o Salvador vem anunciar é um reino espiritual, no qual ele não deseja que se entre pela força ou por milagres tão portentosos que fosse impossível resistir à sua evidência.
Ele quer que se entre nesse reino livremente, por persuasão e por convicção. Haverá, pois, luz suficiente para que as almas de boa vontade a reconheçam e a sigam, mas não uma claridade ofuscante que pudesse constranger os espíritos e perturbar a liberdade da fé. Jesus deseja que a salvação dos homens se faça sobretudo pelo sacrifício e acolhe antecipadamente todos aqueles que o Pai lhe preparou. Esses sacrifícios são numerosos e dolorosos, mas no início de sua vida pública, assim como ao entrar no mundo, Jesus repete: Pai, eis que venho para substituir as vítimas da antiga lei e para fazer a vossa vontade em todas as coisas. Esse venio ut faciam Deus voluntatem tuam. Primeiro, seu primeiro sacrifício é oferecer-se como vítima pela expiação de nossos pecados. Ele vem, pois, juntamente com uma multidão de pecadores, receber o batismo de penitência às margens do Rio Jordão. Ele não precisava, é claro, de tal batismo, pois era a própria santidade. Mas como chefe de um corpo místico composto de pecadores, ele assume sobre si o peso de nossas iniquidades, como havia anunciado Isaías, e irá expiá-las com os 40 dias de penitência no deserto. Assim, pois, apesar dos protestos de São João Batista, ele entra no Jordão e recebe o batismo de penitência. Logo depois, é impulsionado e como que banido para o deserto pelo Espírito de Deus, que lhe impõe a expiação de nossas faltas em conformidade com os desígnios do Pai. Lucas 4:1, Marcos 1:12. Esse deserto, segundo a tradição, é uma colina inculta a oeste de Jericó. Jesus passou ali 40 dias, convivendo com as feras selvagens. Marcos 1:13. Na mais completa solidão, sob um inclemente sol de inverno, sem outro abrigo a não ser alguma caverna fria e úmida. Ali jejuou por 40 dias e 40 noites, e esse jejum prolongado, que o frio da estação tornava ainda mais difícil de suportar, não foi senão uma das numerosas e austeras mortificações que ele se impôs. Isso porque, conhecendo todas as faltas graves cometidas antes de sua vinda ao mundo e todas aquelas que seriam cometidas no futuro, ele sabia que nenhuma penitência seria demasiadamente dolorosa para expiar todos esses delitos. Colocados diante da santidade de seu Pai, nossos pecados lhe apareciam em todo o seu horror, e ele aceitaria de bom grado sofrimentos ainda mais cruéis para reparar o ultraje feito a Deus pelos nossos crimes. Quem poderá imaginar os vivos sentimentos de humilhação que ele terá experimentado em sua alma imaculada, ao ver-se carregado com todas as nossas faltas diante do Deus de toda a santidade? Quem poderá, sobretudo, fazer uma ideia dos atos de amor penitente, pelos quais ele implorou misericordiosamente o perdão para nós? Quando buscamos despertar em nós a contrição, e quando sentimos medo dos pequenos sacrifícios necessários para expiar nossas faltas, pensemos naquele que, no deserto, quis fazer penitência por nós, e não tenhamos medo de unir algumas ligeiras mortificações às suas, para reparar as nossas próprias iniquidades. Sabendo que uma das mais temidas provas que enfrentamos é a tentação, ele quis submeter-se também a ela, para nos ajudar a vencê-la mais eficazmente. Como diz a carta aos Hebreus, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Hebreus 4:15. Que prova foi essa? E em que consistiu exatamente essa tentação? Para melhor compreendê-lo, recordemos que os judeus tinham ideias errôneas sobre a ação messiânica. Eles esperavam um Messias temporal, que restabeleceria o reino de Israel e estenderia os seus limites até os confins da terra. Para melhor obter esse fim, ele multiplicaria os milagres a fim de proporcionar a si e ao seu povo todas as vantagens materiais. Imaginavam que esse Messias se apresentaria de forma triunfal,
e em sua grande solenidade, tal como a Páscoa, e que, lançando-se do mais alto pináculo do templo, desceria, rodeado de anjos, até o meio da Assembleia dos Judeus, da cidade santa de Sião. Ele estenderia o seu cetro sobre todos os povos da terra. O demônio, fazendo eco a essas ideias populares, vem precisamente propô-las a Jesus. Já que ele tem fome, por que não fazer um milagre, transformando em pães as pedras do deserto? A resposta do mestre foi pronta e decisiva. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. O que é preciso buscar antes de tudo é o reino espiritual, a verdade, a justiça, o amor de Deus. Para as necessidades do corpo, é preciso abandonar-se à providência e pedir com simplicidade o pão cotidiano, que nos será dado no momento oportuno. Ele não fará, pois, milagres inúteis e se abandonará entre as mãos da providência. O demônio insiste: por que não aparecer miraculosamente no meio dos judeus, em plena cidade de Jerusalém, saltando do mais alto pináculo do templo diante do povo reunido no recinto sagrado? Também aqui Jesus contrapõe um preceito judaico. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Não será por meio de prodígios extraordinários que ele estabelecerá o reino de seu Pai, mas sim transformando por sua pregação e por seus exemplos os espíritos e os corações, e orientando-os na direção do amor a Deus e ao próximo. Uma última vez o tentador volta à carga. Já que foi prometido ao Messias o domínio universal, por que não associar-se ao espírito do mal, que detém o poder sobre todos os impérios, e com a sua ajuda excitar as paixões humanas para conquistar o mundo inteiro e estabelecer seu domínio sobre o universo? Jesus rejeita com horror essa tentação da ambição. Vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Não será sobre os meios humanos que ele se apoiará para estabelecer o seu reino. Ele quer conquistar as almas pela bondade, pela humildade, pelo sofrimento suportado com paciência, pela submissão à vontade divina. Todas essas virtudes que ele em breve irá nomear no Sermão da Montanha. Seu ideal messiânico é, pois, inteiramente espiritual, e por isso mesmo opõe-se às ideias reinantes. Jesus prevê que terá de sofrer por parte de seus compatriotas para estabelecer o reino de Deus, mas será fiel à missão que lhe foi confiada e aceitará de bom grado os sacrifícios mais dolorosos, incluindo a morte, para obedecer a seu Pai. Vencido o demônio, se retira, mas apenas por algum tempo. Lucas 4:13. O que nos mostra que ao longo do ministério de Jesus, ele renovará mais de uma vez os seus ataques. Segundo, nosso Senhor não tarda a perceber que, ao rejeitar o ideal judeu, atrairá sobre si muitas perseguições. Uma delas vem de seus próprios compatriotas de Nazaré. Lucas 4:14-30. Saindo de Jerusalém, ele regressara ao pequeno povoado, onde vivera por 30 anos, e ao chegar o sábado, compareceu ao serviço religioso. Convidado pelo chefe da sinagoga a proclamar um trecho de Isaías, ele leu estas palavras proféticas: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção. Terminada a leitura, ele fez o comentário do texto, declarando que naquele dia se cumpria aquela escritura. Sua palavra cheia de graça começou por causar espanto, mas não tardou a conquistar os corações. Essa impressão favorável, porém, não durou muito. As pessoas tinham ouvido dizer que ele fizera milagres em Cafarnaum, e numa outra reunião alguém zombou dele exclamando: Médico, cura-te a ti mesmo. Isto é, por que não fazer em tua pátria as grandes obras realizadas em Cafarnaum? Ele explica que ninguém é profeta em sua própria terra, que outrora Elias não fora enviado às filhas de Israel para aliviar seus males, mas a viúva de Sarepta,
que Eliseu havia curado da lepra o sírio Naamã, e não um israelita. Com isso, dizia-lhes implicitamente que, se não havia feito milagres entre eles, isso se devia à sua falta de fé e de confiança. Eles o compreenderam, mas, vendo-se comparados aos pagãos, ficaram irritados. Uma onda de cólera levantou-se na assembleia, que se apoderou de Jesus e o levou ao alto do monte, sobre o qual se erguia o povoado, para precipitá-lo dali para baixo. Sua hora, porém, ainda não havia chegado. Uma força sobrenatural travou os braços que o prendiam, e Jesus passou incólume por entre eles, deixando para sempre a sua querida Nazaré. Que tristeza para o seu coração tão sensível! Ele amava seus concidadãos e desejava salvá-los, mas como estes não tinham fé nele, ele deixa sua aldeia, lançando um olhar desolado sobre o vale aprazível onde passara sua juventude, onde trabalhara e sofrera como um pobre operário. Ele viera cheio de bondade para o meio dos seus, mas os seus não o reconheceram. Triste presságio dos sucessivos abandonos de que ele seria vítima. Cafarnaum foi-lhe mais hospitaleira, ao menos durante bastante tempo. Ele fez dela o seu quartel-general na Galiléia, e ali fez muitos discípulos. Foi na sinagoga dessa cidade que ele previu, um ano antes de sua última Páscoa, a instituição da Eucaristia. Mas uma nova provação o esperava ali. Quando declarou aos seus ouvintes que ele lhe daria seu corpo como alimento e seu sangue como bebida, para tornar-se dessa forma o alimento espiritual de suas almas, para permanecer neles e os conduzir à vida eterna. João 6, 48, 59. Eles interpretaram sua linguagem num sentido demasiadamente material e grosseiro, e exclamaram: como pode este homem dar-nos sua carne a comer? Em vão ele explicou que essa carne seria um princípio de vida espiritual, uma garantia da ressurreição gloriosa e da vida eterna. Os habitantes de Cafarnaum, apesar de todos os prodígios operados pelo Mestre, recusaram-se a crer e separaram-se dele. Essa deserção atingiu também muitos de seus discípulos. João 6, 60 a 68. Essa palavra é dura, disseram eles. Quem pode escutá-la? Jesus lhes recorda, então, que a fé é um dom de Deus, que é preciso obter pela oração. Mas eles não quiseram saber de nada, e desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Essa incredulidade causou grande desolação ao coração de Jesus. Era-lhe muito doloroso ver-se abandonado no próprio momento em que lhes dava tão grande prova de amor. Por aqueles que até então o haviam tão bem acolhido, e mesmo por alguns daqueles discípulos aos quais ele havia explicado os segredos do reino de Deus. Sem dúvida, as palavras de Pedro o consolam. Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. João 6, 69. Mas não bastam para curar a ferida de seu coração. Ele não poderia esquecer os discípulos queridos que o deixaram, nem os habitantes de Cafarnaum, entre os quais habitara por quase 2 anos, e aos quais não deixara de amar. Ele bem sabia que esse era apenas o prelúdio de outros abandonos e de outras ingratidões que se perpetuariam através dos séculos. Que ao menos nós, que compreendemos a desolação do vosso coração cheio de amor, possamos repetir-vos com frequência, mesmo em meio às dificuldades e às dúvidas que atravessam o nosso espírito, o protesto do discípulo fiel. Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Se não conseguimos compreender isso, é porque somos limitados. Mas vós, eterna sabedoria, o sabeis e compreendeis, e isso nos basta. Nós cremos em vossa palavra, porque vos amamos e cremos em vosso amor. Et nos credidimus caritate. 1 João 4,16. Assim, não importa quantas sejam as deserções à nossa volta, não nos deixaremos desencorajar. Rezaremos pelo retorno dos desgarrados, pelo ardor de nossa fé e de nosso amor. Consolaremos o coração amante de Jesus. Terceiro,
encontrará Jesus, ao menos na fidelidade dos 12, uma compensação para a deserção de tantos discípulos? Esses 12, ele os escolheu com amor, depois de passar uma noite inteira em oração. Lucas 6, 12, 13. Vários dentre eles haviam sido, de resto, preparados para essa escolha definitiva por uma primeira eleição feita em particular. João e André, Simão, filho de Jonas, queria chamar-se Pedro, Filipe e Natanael. Desde o início, o Mestre se dedicara a transmitir-lhes uma ideia exata do reino de Deus. No Sermão da Montanha, ao descrever as bem-aventuranças, mostrara-lhes que se tratava de um reino espiritual, no qual entrariam os pobres, os mansos e os humildes, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça e de santidade, os misericordiosos, os corações puros e pacíficos, os que sofrem perseguição por causa da justiça e que não apenas sabem perdoar a seus inimigos, mas também os bendizem e rezam por eles. Na sequência dessas conversas, ele lhes explicara que a santidade é antes de tudo interior e que para exercer a caridade não bastava somente evitar o homicídio, mas também todo sentimento de ódio e todo julgamento temerário do próximo, esquecendo as próprias faltas, que para ser puro é preciso abster-se não somente das faltas exteriores, mas também dos olhares luxuriosos e dos maus desejos. Não dar esmola ao som de trombetas, mas em segredo, de forma que nem nós mesmos nos lembremos do bem que fazemos. Que para rezar é preciso fechar-se no quarto do coração e invocar com confiança o Pai amoroso e bondoso, que não quer outra coisa senão atender-nos. Que é preciso buscar antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, sem preocupar-se excessivamente com os bens temporais, que nos serão dados pelo Pai do céu no tempo oportuno. Que é necessário manifestar a fé não somente por belas palavras e orações, mas por obras de santidade. Era um programa de vida interior bem diverso daquele dos fariseus, que observavam estritamente a lei e as múltiplas prescrições que lhes tinham sido acrescentadas, mas negligenciavam com frequência as virtudes interiores, que são as que contam aos olhos de Deus. Quando ele enviou os 12 a pregar as ovelhas perdidas de Israel, completou esse programa com a exposição das virtudes apostólicas: o espírito de despojamento e de pobreza, a confiança em Deus, que é o único que pode converter as almas, a paciência e a serenidade nas perseguições, o zelo pelo anúncio da boa nova apesar das dificuldades, das lutas, das resistências, dos ataques dos ímpios. Os 12 certamente escutavam avidamente o Mestre, mas também eles estavam imbuídos de alguns dos preceitos farisaicos, que conservaram até o dia em que o Espírito Santo iluminou suas mentes e transformou seus corações. Assim, Jesus teve de sofrer algumas vezes devido aos seus pontos de vista demasiadamente grosseiros e carnais. Eles aguardavam com ansiedade a restauração do reino de Israel e às vezes disputavam entre si sobre quem deveria ocupar o primeiro lugar. Uma vez os filhos de Zebedeu chegaram a pedir, por intermédio de sua mãe, para serem os primeiros ministros do Messias. Mateus 20, 20 e 28. E na última ceia, ao ouvir a previsão da tripla negação de Pedro, os apóstolos logo começaram a se perguntar a quem caberia o primado de que Simão já não era digno. Nesse momento supremo, o Mestre precisou intervir para reprimir sua ambição, lembrando-lhes que, embora os reis da terra se coloquem como senhores, tal não deverá suceder com os líderes espirituais do seu reino. O maior se tornará o menor, e o primeiro se fará servidor de todos. Lucas 22, 24, 30. Por vezes, alguns dos apóstolos cediam a um zelo indiscreto e violento, como os filhos de Zebedeu ou os filhos do trovão, que queriam invocar o fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos que os havia rejeitado. Não podemos assinalar senão alguns exemplos,
mas estes bastam para mostrar o quanto a alma, tão delicada e ponderada de Jesus, precisou sofrer com as múltiplas incompreensões, preconceitos e ideias ambiciosas de seus apóstolos. Ele teria podido, por um milagre de graça, transformar seus discípulos como fez depois o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas era a vontade do Pai reservar essa obra para o Espírito de Deus. O Verbo encarnado devia, até o final de sua vida terrestre, praticar a paciência, a humildade e a mansidão, a fim de ensinar aos seus representantes na terra que a obra divina da santificação das almas não se faz geralmente de forma espetacular, mas por um trabalho progressivo e doloroso, acompanhado de muitos insucessos. Obrigado, ó Jesus, por nos ter dado essa grande lição, da qual precisávamos para não nos deixar desencorajar em nossos fracassos. Os discípulos não devem esperar ser mais bem tratados que o Mestre, nem obter mais sucesso do que ele. Uma dor ainda mais pungente estava reservada ao coração de Jesus. Um desses 12 que ele havia escolhido com tanto cuidado e cercado de tantas atenções, ao qual tinha confiado até mesmo uma função de confiança, iria traí-lo. E não for por falta de advertências. Em especial, depois do discurso eucarístico em Cafarnaum, sabendo que Judas tinha tomado parte nas murmurações do povo, ele pronunciou diante dele estas palavras que deveriam fazê-lo refletir. Não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um demônio. João 6,70. Ele o havia escolhido como aos outros e lhe havia testemunhado a mesma afeição, o mesmo devotamento, até o último momento, mas deixará de tratá-lo como amigo. Mas ele era um dos que mais se preocupavam com o aspecto temporal do reino, e sendo responsável pela bolsa comum, deixou que seu coração se apegasse ao dinheiro. Mais tarde, ele irá murmurar contra Maria de Betânia, que, em sua opinião, ao derramar perfume sobre os pés de Jesus, desperdiçava algo que poderia ser vendido e proveito dos pobres. João 12, 3, 8. Quantas vezes, no entanto, ao dirigir-se às multidões, o Mestre havia empregado expressões que deveriam ter servido de advertência ao traidor. Não ajunteis tesouros na terra. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mas Judas não quis compreender, e em sua oração sacerdotal, Jesus foi obrigado a dizer com tristeza: Guardei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. João 17:12. Como é visível, nessas palavras, a dor profunda do coração de Jesus, que teria desejado salvar o traidor. No momento mesmo da traição, ele o chama ainda pelo doce nome de amigo. Era um último apelo, um último grito do coração para comover o traidor e convidá-lo ao arrependimento. Esforço inútil. O infeliz obstinou-se, e quando, algumas horas mais tarde, o remorso torturou sua alma, ao invés de ir lançar-se aos pés do Salvador, que o teria perdoado, foi procurar os sacerdotes, seus cúmplices, atirou ao chão do santuário o preço de sua traição, e desesperado enforcou-se. Essa foi certamente uma das maiores tristezas daquele que tinha vindo salvar os pecadores, e que entrevia na traição de Judas outras deserções, outras apostasias. Quarto, resta-nos ainda expor o que Jesus sofreu por parte dos príncipes dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Desde sua primeira aparição em Jerusalém, na festa da Páscoa, ele despertou neles ciúme e desconfiança. O reino espiritual que ele pregava era tão diferente do seu próprio conceito, dessa dominação temporal e universal, que eles aguardavam com tanta impaciência. Além disso, como zeladores da lei, eles haviam caído em um formalismo estreito, haviam inventado prescrições minuciosas, em especial no que se referia à exatidão do pagamento dos dízimos, às abluções frequentes e, sobretudo, à observância do sábado. Jesus, ao contrário, insistia sobre as disposições interiores da alma,
muito mais do que sobre a observância exterior. Teve até mesmo a audácia de curar alguns doentes em dia de sábado, o que aos olhos dos fariseus era um crime imperdoável. Decidiram então desembaraçar-se dele o quanto antes, e até lá embargar sua ação não somente na Judéia, mas também na Galiléia. Emissários passaram a seguir os passos do novo rabi e esforçavam-se por minar sua influência e sua ação. Se ele lembrava ao povo o verdadeiro espírito da lei, estava desprezando Moisés. Se fazia milagres, não podia ser em nome de Deus, uma vez que violava o sábado. Se expulsava demônios, era em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que o fazia. Se antes de curar um paralítico, perdoava-lhe os pecados, era um blasfemador, já que somente Deus pode perdoar pecados. Às vezes, fazem-lhe perguntas capciosas para colocá-lo em contradição com Moisés. É com essa finalidade que lhe trazem a mulher adúltera, perguntando hipocritamente se deveriam apedrejá-la. Em outra circunstância, interrogaram-no se era lícito pagar o imposto a César, esperando com isso colocá-lo em embaraço diante do povo, caso respondesse afirmativamente, ou diante das autoridades romanas, caso respondesse pela negativa. Essa oposição incessante e pérfida acaba por afastar do mestre primeiramente a Judéia e depois a própria Galiléia, ao menos em parte, tanto que no terceiro ano de seu ministério, ele precisou vaguear por algum tempo pelas terras pagãs e as regiões além do Jordão. Também aí viu-se perseguido por seus inimigos de cidade em cidade e de deserto em deserto. Conservou, no entanto, calorosos partidários na Galiléia e reaparecia de tempos em Cafarnaum, que nunca alimentou por ele o ódio que lhe consagrava Jerusalém. E mesmo na Judéia, tinha alguns discípulos que lhe permaneceram ainda mais devotados, por o saberem perseguido pelo ódio de seus inimigos. Alguns dos discípulos fiéis e dos apóstolos, educados na reverência aos doutores da lei, ficaram assustados com essa oposição tenaz, sobretudo quando viram os fariseus aproximarem-se do mestre e lhes dizerem brutalmente: "Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos e comem com mãos impuras?" Marcos 7, 5. E então Jesus, que não podia permitir que esses hipócritas abusassem da simplicidade dos seus, levantou-se em sua defesa, atacando uma de suas tradições mais injustificadas. E vós, por que transgredis a lei de Deus, a fim de seguir vossas tradições? Com efeito, Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe: aquilo que eu poderia vos dar foi consagrado a Deus. Esse não está obrigado a ajudar seu pai ou sua mãe, e assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus 15, 2, 7.